Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos lá para a página 61 e fazer as atividades. Vamos fazer juntos, tá? É alguma coisa ainda sobre verbos irregulares. Vamos tentar finalizar essa parte hoje aqui nessa aula. Então aqui, página 61, a parte de atividades. No poema a seguir, o poeta fala sobre amores. Leia-o. Fora de hora. Amores são como chuvas de verão, vêm e vão e às vezes acontecem fora da estação. É um poema do Cássio Junqueira, né? Então vamos lá. Letra A. Que imagem é sugerida sobre o amor ao ser comparada com a chuva de verão? O que vocês acham que o poeta quis sugerir aqui a respeito do amor quando ele compara com uma chuva de verão? Como que é uma chuva de verão, gente? Ela é inesperada, né? Tá? Aquele calor, de repente vem aquela pancada de chuva. É inesperada, mas é boa ou é ruim? Boa, né? De modo geral é boa. Não sei quando a gente tem roupa no varal, né? Daí não é legal. Mas de modo geral é boa. Ela vem pra refrescar, ok? Então, o que ele sugere aqui, né? Uma imagem de um sentimento inesperado, mas gostoso. Um sentimento bom, refrescante como uma chuva de verão. Ok? A letra B. Circule os verbos que indicam como agem esses amores e a chuva. Vamos voltar lá pro poema. Como chuvas de verão, ele fala ali no comecinho já, né? Amores são como chuvas de verão, vêm e vão. E às vezes acontecem fora da estação. Quais são os verbos? Vêm, vão e acontecem. Certo? Então vocês vão grifar ali no terceiro verso, vem e vão, e no quarto verso, o verbo acontece, ok? Então, vamos lá para a letra C. Em que tempo e modo estão empregados esses verbos e por quê? Em que tempo e modo, gente? Eles estão no presente do modo indicativo, certo? Estão no presente do modo indicativo. E por quê? Porque se referem a ações rotineiras, habituais. Presente do modo indicativo, porque se referem a ações rotineiras. A letra D. 2 desses verbos são irregulares. Indique esses verbos e seus respectivos infinitivos. Primeiro vamos relembrar os verbos irregulares lá. O que são os verbos irregulares, gente? Como vocês já sabem, né? São aqueles que sofrem alteração no seu radical ou na desinência, certo? Então são irregulares. Então quais são? Ali tem o verbo vem e vir, certo? Vem e vão, ok? Então, 2 desses verbos são irregulares, que são o vem e o vão, que são verbos irregulares. Agora, esses verbos, para você indicar esses verbos, já indicamos ali, e seus respectivos infinitivos. Então, qual é o infinitivo do verbo vem? Vir. O infinitivo do verbo vem é vir. E qual é o infinitivo do verbo vão? Ir. O infinitivo do verbo vão é ir. Ok? Vamos ali para a página 62, continuando. Aqui nós temos uma notícia publicada no portal da internet. Prestem bem atenção a essa informação, que ela é relevante, tá? Essa notícia foi publicada num portal da internet. Vamos ler aqui juntos. Casa desmorona e 9 imóveis são interditados em bairro do Rio Branco. Imóvel desabou no bairro 6 de agosto, na madrugada desta quinta-feira, 2. Após cheia, casas correm o risco de desmoronar. A Defesa Civil interditou na manhã desta quinta-feira, 2, 9 imóveis no bairro 6 de agosto, em Rio Branco, em que correm risco de sofrer desbarrancamento. A equipe foi até o local, na rua 1º de maio, após uma casa desabar na madrugada desta quinta-feira, dia 2. Pela manhã, a Defesa Civil avaliou as casas próximas e está retirando dos imóveis 12 famílias, no total de 42 pessoas. Mãe de 2 filhos, a dona de casa Maria Simone, de 21 anos, diz que não tem para onde ir com as crianças, sua mãe e seu irmão cadeirante de 28 anos. Todos moravam na casa ao lado do imóvel que desabou. Com lágrimas nos olhos, ela conta como foi saber que não poderá voltar para sua casa, que está interditada. Ok, lemos essa notícia que foi publicada num portal de internet. Vamos responder ali. A matéria nos informa um fato ocorrido na cidade de Rio Branco, lá na capital do Acre, certo?
fato de ser publicada em um jornal digital faz alguma diferença? Explique. O fato dessa notícia ter sido publicada num jornal digital, ter sido publicada num portal da internet, faz alguma diferença, gente? Sim, né? Com toda certeza faz diferença, sim. Faz diferença. Por quê? Porque possibilita aos leitores de todas as regiões do país que têm acesso à internet que tomem conhecimento desse fato. Ok? Diferentemente, se fosse publicado apenas um jornal impresso, né? Que seria regional, para as pessoas ali da região, da cidade, ou se fosse um jornal de abrangência estadual do estado, ok? Porém, como foi publicado na internet, permite que todas as pessoas que tenham acesso à internet tenham acesso a essa notícia também. Letra B. Com que finalidade fatos como esse precisam ser divulgados? Qual é a finalidade de divulgar um acontecimento como esse aqui? De um desmoronamento em um determinado lugar? Qual é a intenção, né? Por quê? Qual é a finalidade? Para divulgar as dificuldades pelas quais pessoas de uma comunidade passam após sofrerem alguma calamidade, como é o caso aqui de Rio Branco, né? Número 3. Releia o primeiro parágrafo com atenção às formas verbais nele presentes. Vamos ver aqui as formas verbais, o primeiro parágrafo. A Defesa Civil interditou na manhã desta quinta-feira 9 imóveis no bairro 6 de agosto, em Rio Branco, que correm o risco de sofrer desbarrancamento. A equipe foi até o local, na rua 1º de maio, após uma casa desabar na madrugada dessa quinta-feira, dia 2. Com que finalidade? Letra A do número 3. Escreva cada verbo abaixo em suas formas do presente, do pretérito perfeito e do futuro do presente e do indicativo. O verbo que eu tenho aqui é o verbo interditar. Então, como que fica no presente? Eu interdito, ok? E se eu passar por pretérito perfeito? Eu interditei. E no futuro do presente e do indicativo? Eu interditarei. Então, fica eu interdito, eu interditei e eu interditarei. E o verbo correr? Eu corro, no presente. No pretérito perfeito, eu corri. E no futuro do presente e do indicativo, eu correrei. Eu corro, eu corri e eu correrei. Certo? E agora o verbo ir. Como que fica o verbo ir no presente? Eu vou. E no pretérito perfeito, eu fui. E agora no futuro do presente e do indicativo, como que fica o verbo ir? Eu irei. Prestem atenção a essas formas verbais. Eu vou, eu fui, eu irei. Agora vamos responder a letra B. Indique qual desses verbos é irregular. Interditar, correr ou ir? Qual verbo que é irregular? Lembrando que verbo irregular, como vocês sabem, são aqueles que sofrem alteração no seu radical ou na sua desinência, né? Qual desses 3 verbos que, nas formas que foi solicitada, eu conjuguei e sofreu alteração? O verbo ir, né, gente? Ele é totalmente, completamente irregular. Então, o verbo ir. No terceiro parágrafo da notícia, há também formas verbais irregulares, circúleas. Vamos ler lá o terceiro parágrafo para identificar essas formas verbais irregulares aqui. Mãe de 2 filhos, a dona de casa, Maria Simone, de 21 anos, diz que não tem para onde ir com as crianças, sua mãe e seu irmão cadeirante de 28 anos. Quais são as formas irregulares aqui que eu tenho? Que verbo irregular que eu tenho nesse parágrafo? Diz, tem e ir, certo? Então, eu devo circular ali. Diz, tem e ir. Ok, né, gente? Terminamos aqui essa parte do livro sobre verbos irregulares. Vamos continuar aqui falando da carta pessoal agora, né? Página 63, vamos fazer juntos aqui. Você já escreveu ou pensou em escrever uma carta de amor? Será que é fácil expressar sentimentos com palavras escritas? E por que algumas pessoas escrevem a respeito de seus sentimentos? A carta que você vai ler foi escrita pelo poeta Olavo Bilac.
Ele se declara noiva, Amélia de Oliveira, por quem se apaixonara perdidamente quando tinha pouco mais de 20 anos. Aqui é uma carta que esse poeta escreveu para Amélia. Então, aqui temos algumas informações sobre Olavo Bilac, né? Grosso modo, bem simplista, né? Simplificada, mas vamos a elas. Olavo Bilac, conhecido como o Príncipe dos Poetas, nasceu no Rio de Janeiro, autor da letra do hino à bandeira. Bilac mostrou-se um ardoroso abolicionista e teve brilhante atuação nas campanhas pela libertação dos escravos. Seu livro Poesias, publicado em 1888, foi o marco inicial do sucesso que o acompanhou até o fim da vida e o imortalizou. Então, ele lançou esse livro lá em 1888. Considerando o ano em que a carta foi escrita, essa carta é de 1887, como você imagina que era a linguagem empregada pelo autor ao fazer essa declaração de amor? Será que ele teve motivos para não se declarar pessoalmente a Amélia? Levante suas hipóteses. Aí vocês podem inferir, né? Como será que era a linguagem? Porque o que levou ele a escrever essa carta de amor? Por que ele preferiu escrever ao invés de falar? Quais eram as possibilidades dele realmente falar? Enfim. Vamos lá. São Paulo, 11 de novembro de 1887. Faz um tempinho já, né? Amélia. Amo-te, amo-te. Como é bom poder enfim dizer o que nos enchia o coração. Amo-te, amo-te, amo-te cegamente, loucamente, mais que tudo. Amo-te porque és para mim a melhor, a mais pura, a mais santa de todas as criaturas. Amo-te porque tu, meu orgulho e minha vida, foste a única mulher que me soube fazer conhecer toda a divina delícia, toda a suave tortura do verdadeiro amor. Amei-te no primeiro dia em que te vi. Amei-te em silêncio, em segredo, sem esperança de te possuir e sem refletir. Não quis saber quem eras, nem quis saber se me poderias amar. Amei-te e amo-te cada vez mais. Estou em São Paulo por tua causa. Trabalharei, farei sacrifício de tudo, lutarei contra tudo, mas juro-te que serás minha, inteiramente minha, unicamente minha. Amo-te, amo-te, amo-te. Olavo. Tá aqui a carta de amor que o poeta escreveu para a amada dele lá em 1887, né, gente? O que vocês acharam da carta? Então vamos lá, para a página 64. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela aqui, conversar sobre ela. Aqui, Olavo e Amélia, dois poetas e um amor sem solução. Vamos ler esse box aqui para termos mais um pouquinho de informação. Mas saiba mais a nível de curiosidade mesmo, tá? Então vamos lá. Em novembro de 1887, Bilac escreveu para José Mariano, o pai de Amélia, pedindo a moça em casamento. José deu seu consentimento ao matrimônio, mas 2 semanas depois faleceu. E o noivado de Olavo e Amélia foi interrompido, pois a mãe e um dos irmãos da jovem temiam a união dela com um jornalista. Com esse ocorrido, a literatura é que saiu ganhando. Amélia e Olavo, ambos poetas, expressaram seus sentimentos em poesias e cartas, textos em que se percebe a presença da sombra de um amor sem solução. Tá aí, né? Parte, pelo menos, do desfecho dessa história, né? Infelizmente, não puderam viver esse amor, né? Vamos lá, gente, para a parte, esse conversando sobre o texto, vamos pular aqui no livro, né? São três questõezinhas, mas envolvem respostas pessoais, depende muito da percepção de vocês. A número 1 do Explorando o Texto também é sobre carta pessoal e é uma resposta pessoal, então cada um vai fazer a sua a partir da sua percepção. Vamos para a número 2 ali da página 64. A carta pessoal caracteriza-se pelo teor afetivo e pelo caráter íntimo. Na carta que você leu, essa característica foi mantida? Justifique. Tem ali a expressão de afetividade e de intimidade nessa carta? Sim, né, gente? Nesse caso, sim, né? Sim e não, na verdade, né? Sim e não. Tem aqui afetividade, você percebe aqui o afeto do poeta, porém intimidade não deixa muito claro, né? Vamos lá para o número 3. Reproduza da carta palavras que mostram a visão que o poeta tem de sua amada. Veja bem, não é a visão que vocês acham que ele tem. Você vai retirar da carta, vai reproduzir da carta a visão que o poeta tem da amada dele.
Então tem ali a parte, a melhor, a mais pura, a mais santa de todas as criaturas. Essa resposta é entre aspas, né? Porque são palavras do poeta. Vamos ali para número 4. O remetente tem toda a sua extensão da carta declara o seu amor por Amélia. Que termos ele emprega para caracterizar o modo como a ama? Ele emprega 2 termos ali, né, gente? Ele fala cegamente e loucamente. Então, esses são os termos empregados para caracterizar o modo pelo qual ele a ama. Ele a ama cegamente e loucamente. Letra B. Que outro recurso é empregado para exaltar de forma exagerada esse sentimento? A repetição, né? Essa figura de linguagem, ele usa aqui esse recurso da repetição para enfatizar esse sentimento. Ele fala amo-te, amo-te aparece ali por toda a carta, né? Então, a repetição de amo-te por toda a carta. Número 5. O texto do segundo parágrafo da carta permite ao leitor fazer algumas inferências a respeito do relacionamento entre o poeta e sua amada. Letra A. É possível afirmar que o amor de Olavo foi, desde o início, revelado e correspondido por Amélia? Não, né? Não é possível. Ele a amava em silêncio. Ele a amava em silêncio, sem esperança. Gostava dela antes dela saber desse amor. Ok? Então, não. Ele a amava em silêncio, sem esperança. Gostava dela antes dela saber desse amor. Letra B. Olavo afirma na carta que está em São Paulo por causa de Amélia, levando em conta o que é dito no Saiba Mais, com que intenção ele pode ter feito essa afirmação. Saiba mais, esse textinho que nós lemos aqui, né, dizendo que o pai dela havia dado consentimento para o matrimônio